Olá, começa agora o Espaço Universitário, o programa que apresenta produções audiovisuais feitas por alunos de comunicação. Hoje vamos exibir um documentário sobre a Eva Furnari. O trabalho mostra a história da escritora e ilustradora italiana e também conta um pouco sobre o processo de criação de suas obras. O doc foi feito pelas jornalistas Amanda Rossetti e Marcela Bertini, formadas pela Universidade Anhembi Morumbi. Então assista agora a primeira parte de Eva Furnari, Histórias e Ilustrações. Roda aí! Eu nasci em Roma, na Itália, em 48. Meus pais vieram para o Brasil em 1950, vieram de navio, viagem longa daquela época, né? E se estabeleceram aqui em São Paulo. Eu sempre gostei de desenhar. Tinha antecedentes na família. Eu tinha um avô, o hobby dele era pintar. E minha mãe tinha muita facilidade para desenhar. Ela nunca se dedicou, mas ela eventualmente fazia bonecos de fantoche pra gente. Ou ela sabia desenhar muito bem, apesar de nunca ter se dedicado. E aí eu comecei a brincar de fazer histórias. Para mim, Eva Furnari é uma das maiores escritoras do Brasil de literatura infantil e infanto-juvenil, e como tal ela deve ser muito valorizada por isso. Ela tem um talento, um traço, uma riqueza de detalhes, ela tem um uso de cores encantador. Ela é sofisticada porque ela é absolutamente inundada de detalhes. A obra da Eva é um marco na literatura para a criança, pela riqueza da ilustração, pela diversidade de tema. Nem passava pela minha cabeça ser autora ou ilustradora. Era algo que nasceu espontaneamente, talvez de memórias de livros que a minha mãe me contou e dessa mania que surgiu na escola de fazer pequenos livros, né? Eu tenho alguns, eu fiz na faculdade alguns, né? Até tenho hoje, mas eles são fiapos de história, né? Eles não é um trabalho consistente. Então, é assim, é um quebra-cabeça, tem algumas chaves que são momentos importantes, mas tudo colaborou e tudo foi formando, cada coisa era uma peça. Uma época começaram a roubar livro na biblioteca. O que fiz eu? Eu fiz uma história em quadrinhos, na verdade era em quadrões, porque eu peguei essas folhas grandes de 1,70 m, tinha uns corredores enormes na FAO, e eu fiz uma história. Então, à medida que as pessoas iam andando, elas iam vendo esses desenhos, eram desenhos enormes, de um fulano. A história era mais ou menos assim, o fulano roubava os livros da biblioteca, e tinha um fim obviamente dramático, porque ele entrava num baú, né? Ele e seus livros, fechava e virava um caixão, botei uma cruzinha em cima, quer dizer, ele era enterrado com os próprios livros. Então a gente fazia essas coisas incríveis, né? Então esse foi um ponto-chave, porque eu comecei a fazer histórias, a gente começou a ter essa mania de fazer histórias, quer dizer, para mim foi uma grande revelação. O aparecimento do livro sem texto, que vem com Juarez Machado e depois com a Eva Furnari, não é? No panorama brasileiro, não é? É alguma coisa fantástica, não é?
E fantástica porque, evidentemente, as crianças estavam vivendo já, não é, uma época em que a televisão aparecia com força no universo cultural, ou seja, a questão da visualidade se colocava com uma importância central, não é, na cultura, não é? E fantástico porque uma mídia tradicional como o livro, não é, estava incorporando agora esse elemento, não apenas como ilustração, mas estava incorporando realmente como narrativa. A coisa ainda estava muito no começo, sabe? Esse boom que teve da literatura infantil estava bem no começo. O mercado não aceitava a ideia de um livro só de imagens, tanto que o Juarez Machado, que faz o primeiro, né, que é o Ida e Volta, ele vai publicar o livro dele primeiramente fora do Brasil. Depois que o livro foi reconhecido lá, é que o Juarez Machado conseguiu publicar o livro no Brasil. Aí aparece a Eva, que faz a Peixe Vivo na Ática, que era uma editora que estava trabalhando a renovação do livro infantil. O Edmir Perrotti escreveu uma crítica dessa minha pequena coleção num jornalzinho feminista que chamava Mulherio. E a crítica era elogiosa, coisa que me fez assim, né, ficar super feliz. E aí a Cecília Zione viu a crítica dele e me convidou para fazer uma tira no jornal semanal. Fiquei lá 4 anos, ali apareceu a Bruxinha e aí minha carreira deslanchou. A primeira tirinha foi publicada num dia de 1981. A essa altura eu já estava editando a Folhinha há uns 3 ou 4 anos e a Eva foi uma das pessoas que marcaram uma mudança de editorial na Folhinha que na verdade se concretizou depois, não foi uma coisa muito pensada. Foi na base foi sendo criada semana a semana na base da sensação, da sensibilidade que a gente tinha em relação à resposta que as crianças davam ao suplemento. A Bruxinha não é uma bruxa malvada. Isso não houve nenhum planejamento, nem da minha parte, absolutamente nenhum. Ela apareceu espontaneamente. E depois, refletindo sobre isso, eu vejo que a varinha mágica, ela é digamos assim, um símbolo da transformação. Então, uma coisa que as crianças adotaram aquilo como sendo uma coisa boa de se ver. Nem toda bruxa má é má o tempo inteiro. Nem todo personagem bonzinho é bonzinho o tempo inteiro. Então, eu acredito que tem muito do jeito que ela coloca essa bruxa, que não é de uma maneira agressiva no seu texto, e o desenho dela também, por mais torta, por mais corcunda que seja, é um desenho que a criança cria uma simpatia. O que a Bruxinha faz? Nas bruxarias dela, da Folhinha, ela faz piada o tempo todo. O que aparece como uma maldade, mas se manifesta como uma piada. Uma tirinha em que a bruxinha está caminhando e aparece um ouriço. Então ela bate a varinha de condão no ouriço e o ouriço se transforma numa bola de futebol. E a bruxinha começa a jogar futebol. E aí o que acontece? A bola, surgem espinhos, os espinhos do ouriço aparecem na bola. E aí a bruxinha fica com aquela cara do feitiço contra o feiticeiro. Então, a maldade, né, de você... Coitado do ouriço, virou uma bola, quer dizer, matou o ouriço. Não, o ouriço se volta, ele se vinga. Sempre com humor. Uma bruxinha provocadora, politizada,
malvada às vezes, porque é o que ela aprontava com aquela varinha, né, ou com os personagens coadjuvantes dela, e aquilo me encantava. A bruxinha nasceu no jornal, então ela nasceu preto e branco, né? Eu, na época, tive que fazer algumas pesquisas em buscas, algumas experimentações para ver como é que eu conseguia fazer do preto e branco uma coisa alegre. Porque se você faz uma aquarelada cinza, coisa, ela facilmente pode ficar mais tristonha, mais carregada, mais pesada, mais deprimida. E aí eu procurei, acho que muito em livros alemães também, as técnicas que um ou outro ilustrador alemão usava, de como que, são coisas técnicas mesmo, como que você faz o preto e branco ficar mais feliz. Porque a cor, em geral, remete a gente a uma coisa mais alegre, né? No fim, eu acho que espontaneamente, né, aí o poá do vestido dela, as pintinhas brancas, veio espontaneamente também como uma maneira de fazer isso mais leve ou mais alegre. E depois, quando eu comecei a fazer o inverso, quer dizer, ela já tinha toda a trajetória de jornal, comecei a fazer no livro que eu podia fazer com cor, eu não tinha muito aonde pôr cor, porque ela tinha sido criada em preto e branco. E acabou resultando que ela é uma ruiva, entendeu? O cabelo dela é avermelhado, então, mais ou menos por aí. A criança não precisa saber de gramática, mas precisa saber que a história tem uma dinâmica. Então, veja, o coelho salta, todas as vezes que há traços, tem que ler. O que é que ela está fazendo, né? O que ela fez? Olha o que apareceu. Então, olha a surpresa através desses traços. E ela consegue fazer do patinete um patinete saltitante igual o coelho, né? Isso para a criança é o máximo. E aqui ela já está usando o colorido. O que antes era preto e branco na folha, e aqui é só o preto, branco e o azul. Um livro sem palavras, ele tem que ter um roteiro. E o roteiro tem que ser bom para o livro ficar legal, não adianta só o desenho. Um escritor que ilustra, eu acho que já imagina a cena muito claro na cabeça, antes de escrever. O que é um wordless picture book? É um livro que conta uma história e que não precisa de palavras escritas, mas a memória da cultura infantil que está sendo desenvolvida, ela está presente naquela imagem que não tem palavras. Ela induz a um pensamento, a um raciocínio, que é lógico, e sempre com humor e com um elemento mágico. Nunca é uma coisa aleatória. A Eva tem essa tendência a não observar o realismo, o que torna o livro muito mais interessante para a criança. O que é legal da Eva é que ela não tem essa preocupação explícita. Isso é o grande barato. Ela não quer ensinar nada com o livro dela. Ou pelo menos é a sensação que eu tenho. Ela não precisa ensinar a criança a escovar os dentes, a criança a, sei lá, comer de boca fechada. Isso não é função da literatura. Em algum momento a gente pode até passar por alguns temas que são de conhecimento e podem ajudar a formação da criança, tudo bem. Mas ela não tem essa preocupação, por isso que os livros dela são tão gostosos. E aí, gente, o que vocês acharam? Super divertido, não? E para começar um pouquinho sobre como foi realizar esse documentário, recebemos aqui no estúdio as autoras do trabalho. Sejam bem-vindas, meninas. Olá, tudo bem? Gente, para começar, como é que vocês tiveram o primeiro contato com as obras da Eva e por que vocês decidiram fazer um documentário sobre isso? Bom, eu já trabalhava com esse universo literário, já trabalhava numa editora, e aí eu apresentei para o grupo essa ideia de fazer o perfil dela. Na verdade, o grupo já tinha decidido que seria um perfil, um documentário de uma perfilada. E aí a gente escolheu porque seria um universo completamente fora do que a gente está acostumado. Porque a gente deixa de acompanhar as obras infantis com o passar do tempo, né? Como a gente queria fazer um perfil, alguma coisa diferente, não uma coisa muito maçante, que todo mundo já tenha feito. A Amanda veio com a ideia da Eva, o grupo abraçou. A gente já conhecia uma obra dela, mas não sabia que era ela, que é a mais famosa, que é a bruxinha. Todo mundo já tinha tido contato com ela. Como é
qual a diferença entre um documentário convencional e um documentário de perfil? A gente... Foi exatamente por isso que a gente escolheu o perfil, né? A gente já tinha tido essa oportunidade de fazer o documentário normal, que foi um tema bem pesado. Só que a gente não lidou com ele durante um ano, foi diferente. Foi uma disciplina como qualquer outra na universidade, né? E aí a gente pensou, vamos pegar um tema que também não seja tão pesado para trabalhar durante um ano. Só que perfil não é tão fácil. E aí não foi o que a gente pensou. Porque você tem que ir a fundo na vida da pessoa. E aí às vezes a pessoa não quer falar disso, não quer falar daquilo. O outro não, não, esse contato não. E aí você tem que batalhar para conseguir. A diferença do perfil é isso, você vai de cabeça na vida de uma pessoa. Você decora tudo, quando ela nasceu. A gente ficou meses a nossa ideia era realmente pegar a vida dela e a carreira. Só que a vida dela foi muito difícil, né? Ela não quis entrar muito em detalhes, os filhos dela não quiseram abrir a vida para dar essa informação pra gente, então ficou mais difícil. E então a gente focou realmente na carreira dela, a partir do momento que ela... a carreira dela é imensa, ela tem 70 livros, ela é uma pessoa assim... Tem uma carreira de sucesso. Sim. Então, e no perfil, se você ficar muito com os dois, você não fala nem muito de um, nem muito do outro. Então acabou que a gente decidiu ir para a carreira porque era o melhor para se falar. Mas em documentário de perfil também uma coisa diferente não é que você não foca só na carreira da pessoa. Você tem, como é mostrado no documentário, você tem que falar com as pessoas que estão em volta dessa carreira. Sim, a gente participaram de tudo, né? Exato. A gente foi atrás de quem ajudou ela na primeira tirinha que ela colocou em um impresso e as pessoas que leram tem até um entrevistado que é o primeiro jornalista que falou sobre ela na mídia. Então, ele acompanhou toda a carreira dela mesmo, desde o comecinho. A gente pegou também entrevistados da época da universidade dela, que pode não ser algo do universo literário, mas ela é formada em arquitetura. Então, a gente foi atrás desde quando ela chegou, na verdade, aqui no Brasil, com os pais, né? Que ela é da Itália. Mas a gente acabou pegando desde a universidade dela, que seria a formação realmente da carreira. A gente procurou todo tipo de entrevistado, para enriquecer mais, não ficar só quem leu, só quem já trabalhou. Foi um pouco de cada coisa. Então, mas como vocês decidiram quem efetivamente entraria falando no documentário? Através da pesquisa que a gente fez, para saber quem já tinha algum contato com ela. A nossa orientadora também foi de extrema importância, porque ela faz isso. Então, ela... Sob a melhor forma, acho que tem que ter um crítico literário. Então a gente buscou alguém que já tinha um contato com a obra dela. Porque não adianta pegar qualquer pessoa que, por mais que seja um crítico, às vezes não conhece. Então a gente foi atrás desse tipo de pessoa. Nós contamos com contatos que ela também deu pra gente. O bom do perfilado é isso, que ele entrega um pouco, né, de alguns contatos. Mas muitos por fora também, de outras editoras. Ela indicou muito, porque ela é uma editora, ela tem uma editora exclusiva dela, mas a gente procurou, né, abrir o leque para não ficar alienado, né, o conteúdo do documentário. Outros escritores, ilustradores infantis também, porque é um universo muito grande, que não é retratado. Então aí a gente foi atrás, porque tem muita coisa e muita gente. E como foi a interferência dela no processo criativo do documentário? Ela acabou ajudando muito? Ela ajudou, mas ela deixou a gente livre, assim. A Amanda tinha mais contato com ela, e aí ela conversava, às vezes, pediu o telefone de alguém, mas assim, foi tudo nosso. Ideias nossas, a gente foi atrás. Sim. Ela viu pronto, assim. Foi isso que ela viu. Ela viu a hora que estava pronto e ela não... Amanda falava com ela, mas assim, não teve, sabe assim, não quero que passe isso. Não gostei disso. Não teve. O que teve mais... eu acho que ela mais interferiu foi na entrevista dela mesmo. Que foi assim, foi um dia bem cansativo. Ela quis gravar em um dia só. Foram 4 horas, assim, de gravação, né? Então foi um dia inteiro, mas de gravação mesmo, 4 horas. E ela, assim, a única coisa que ela falava, assim, eu não queria responder isso. Acho que a gente poderia mudar essa pergunta. Mas, assim, em relação à imagem de cobertura, nada, né? Tema, os blocos que a gente dividiu, E sobre a parte do início do documentário que mostra uma menina vestida de bruxinha? De quem foi a ideia? Foi um conjunto, porque a gente sentou para fazer o roteiro e aí a gente pensou, a gente tem que ter a entrada, tem que ter a abertura do documentário de uma maneira diferente. Porque é um documentário totalmente lúdico, é infantil, não adianta a gente começar com gente falando, sabe? E aí foi junto, fizemos o roteiro em 4 a princípio, e daí cada um foi falando uma coisa. Quando a gente viu, surgiu aquela ideia da bruxinha, porque a bruxinha é a principal personagem dela, né?
Então a gente pensou, não, vamos fazer alguma coisa ligada com a bruxinha. Aí o pessoal teve essa ideia, a nossa orientadora, graças a Deus, abraçou, adorou de primeira. E aí foi amadurecendo essa ideia da bruxinha, né? A princípio era para ter uma história durante o documentário todo, mas até que ficou bem interessante a abertura e tal, a gente gostou bastante. E era até uma prima da Amanda que fez. A gente teve, porque é ruim vincular imagem de criança e tal. Muito difícil. Daí a gente, essa foi acho que a pior parte, assim, porque já estava quase tudo pronto e a gente precisava gravar. E aí a gente nós conseguiu... fomos até questionados, assim, até pela banca, por que a gente não colocou nenhuma criança, né, entrevistado, porque para falar sobre a visão de uma criança, né. E aí esse foi o problema, que a gente não encontrava realmente alguém que abrisse, né, tipo, tivesse aquela autorização pra gente trabalhar com a imagem da criança e com a opinião da criança, porque não seria só a imagem, né, a gente entrevistaria a criança, né. Então foi mais complicado a gente encontrar e também porque a gente acabou indo por um caminho que não seria um documentário para a criança assistir. Qual criança vai sentar 27 minutos, 30 minutos para assistir a história de uma pessoa? É muito difícil. Ele ainda é bem colorido, mas ele a gente acabou que no final achou que ele ficou um pouco mais adulto. Sim. Por mais que ele tenha muita cor e fale da vida dela, para uma criança ela não prende tanto. Ela vai ficar, talvez ela veja o começo, talvez ela veja o final, algumas coisas do meio que tem bastante desenho, as passagens são bem coloridas, mas assim, o conteúdo em si não é infantil. É mais técnico. É mais técnico, é uma história de vida. Gente, o papo tá ótimo, mas agora a gente tem que ir para um rápido intervalo. No próximo bloco a gente fala um pouco mais sobre a escritora e ilustradora Eva Furnari. Não saia daí, o Espaço Universitário volta já. Estamos de volta com o Espaço Universitário, o programa que apresenta documentários feitos por alunos de comunicação. Aqui com a gente, as jornalistas Amanda Rossetti e Marcela Bertini, que fizeram um doc sobre a autora e ilustradora Eva Furnari. Gente, como foi voltar ao universo infantil com esse trabalho? Foi muito bom, porque com essa vida corrida e TCC, porque assim, a gente não tem só a produção, tem a parte escrita também. Aí a gente descobriu que a gente estava fazendo um doc sobre uma pessoa que fez parte da nossa infância, porque com as tiras da Bruxinha na Folha, e antigamente o jornal era, né, um meio de comunicação, só tinha o jornal e a TV, então a gente acompanhava muito. E foi muito divertido, porque ela tem trabalhos para TV Cultura e para outros meios de comunicação que fizeram parte da nossa infância, porque foi acho que dos principais pontos também para a decisão. Porque pouco se produz para o universo infantil, cada vez menos. E isso é muito triste, porque as crianças elas acabam consumindo umas coisas que nem sabem. E acho que foi um ponto fundamental mesmo. Foi bastante fundamental. A gente gostou bastante, porque voltamos naquela parte lúdica da vida e foi muito leve trabalhar. Foi trabalhoso, mas foi leve, não foi um tema chato. E as imagens, nós até nos víamos às vezes lendo, né, os livros vendo as ilustrações, os livros sem palavras dela. E a gente dava risada, na edição foi bem legal, porque a gente trabalhava com as ilustrações dela. Enfim, foi muito, muito legal. E a gente pensa, como é mais fácil ser criança? É mais divertido. Olha, fora os problemas que vocês já contaram pra gente, que outras dificuldades vocês tiveram durante a produção? Eu acho que o mais difícil da produção, a princípio, são os entrevistados. Porque você depende de outra pessoa e você tem que estar na hora com ela e daí tem que levar alguém para filmar com você. E a edição, né? E dos entrevistados, a parte dos entrevistados, seria você depender da resposta do entrevistado para você colocar aquilo que está na sua cabeça no roteiro. Porque a gente, querendo ou não, o roteiro já está desde o início na nossa cabeça, né? Então, acho que você depender do que o entrevistado está falando e ter aquelas respostas completas, eu acho que é o maior desafio do documentário. Você ter a resposta que você quer. Mas até que foi assim, fluiu, porque a maioria eram escritores, então eles já sabiam que teria que ter aquela resposta mais completa, né, e tal. Então foi mais tranquilo. O ruim é isso, às vezes você espera uma coisa de alguém, daí você fala, essa entrevista não rendeu. Nossa, horrível. E aí você tem que tirar o coelho da cartola, porque não vai dar. E você quer colocar a pessoa, mas é uma frase curta e você acaba às vezes desistindo. A gente entrevistou uma senhora a única que poderia falar um pouco da infância dela, né?
E foi assim, infelizmente o conteúdo, como era uma senhora já, bem idosa, era difícil de lembrar as informações. Ela se confundia Ela muito. se confundia bastante. Aí a gente não tem como contar com essa O básico entrevista. é isso, é assim, entrevistado é muito complicado. Vocês entrevistam, sabem como é que é, é bem difícil. Você conseguir tirar o que você quer, e às vezes nem é o que você quer, mas o que precisa. E a parte de recolher todo o material, e desse material todo você tem que fazer 30 minutos. O papo tá muito bom, mas agora a gente vai assistir a segunda parte do doc Erva Funari, Histórias e Ilustrações. Roda aí. Quando eu comecei a fazer pequenos jogos de palavras no meu trabalho, né, como as rimas do Você Troca, Não Confunda, as travadinhas, livros que tinham jogos, isso deu um impulso na minha carreira em 1991, porque sem que eu tivesse feito isso com nenhuma intenção, esses livros acabaram sendo usados pelos professores nas escolas como uma estrutura de jogo. Nas travadinhas, ela brinca com a linguagem, então você já vê que, além da imagem, ela começa com o texto inteligente, né, perspicaz, e nesse, o Zé Geraldo tem um anjo exagerado. Então, para as crianças falarem isso, é um jogo de trava-língua, né? E você vê o Geraldo desse tamanho e o anjo exagerado, né? Então ela super cria. Eu não costumo ter nenhuma intenção didática racional, claro, porque isso na verdade não funciona, né? Quando a gente faz uma criação muito racional, ela fica sem graça, a pessoa percebe, né? Que nem conselho, você vai dar conselho, né? E, então, sempre foi um pouco o contrário, fazer uma brincadeira que acaba sendo usada na escola. Obviamente que eu tenho noção do que uma criança consegue, de que etapas ela está, e eu tenho noção do que eu posso dizer para uma criança, ou qual que é favorável para ser usado numa sala de aula como jogo. No momento que ela é iniciadora do livro de imagem no país, né, e ela vai assumir depois a escrita, né? Ela vai se assumir também como autora de textos e se lançando e correndo o risco. Ela estava consagrada já como autora narradora de imagens, autora, ilustradora, né, conceituada de livros, premiada já, né? Mas ela ousa e vai se dar bem e cria todo um universo fantástico de personagens fantásticos. A criação, ela vem através da imagem. Então, como se eu tivesse acesso a um mundo onírico, a um mundo de sonhos, a um mundo imaginário, e é uma telinha mental que vai acontecendo coisas. E atualmente eu tenho dois processos bem diferentes. Um é quando eu escrevo, outro é quando eu desenho. São atividades bem diferentes. Então, quando eu escrevo, é no computador, e não pode ter música, não pode ter barulho, de preferência eu abaixo a cortina, um ambiente mais fechado e mais recolhido, silencioso, né? Por quê? Porque precisa de uma concentração, de um mergulho, de uma meditação para você entrar em contato justamente com essa fonte criativa, né? O desenho, ele é bem diferente. O desenhar não usa a mesma parte do cérebro que o escrever, usa o outro lado do cérebro. E o outro lado do cérebro fica vazio. Então é difícil, porque vira a oficina do diabo, entendeu? Então o que eu faço? Quando eu desenho, eu acabo ouvindo rádio, ouvindo entrevistas de YouTube, internet, ouvindo coisas que em geral eu até estudo, ouço aulas e coisas assim de assuntos que me interessam, enquanto eu desenho. E é bem prazeroso, porque quando a gente não está prestando atenção no desenho, ele fica melhor. Então, o desenho é isso. E o desenho precisa é muito trabalhoso, pelo menos o desenho que eu faço.
exige muita dedicação, refaz até ficar bom. Mas é isso, sim. Aí tem épocas que eu desenho, né, quando o texto está pronto, e épocas que eu escrevo, dependendo da minha programação aí. Morava um coelho solitário. Ele não recebia visitas, não tinha amigos, nunca queria saber de conversa com ninguém. Os vizinhos já estavam acostumados. Diziam que ele vivia no mundo da lua, que era distraído e desligado, e que tudo isso se podia entender, pois ele era um poeta. Ele era o famoso poeta e escritor Felpo Filva. O Felpo, ela tinha pensado numa jornalista. Aí um dia a gente estava aqui chegando para tomar um lanche ali no Hortifruti e ela virou para mim e falou assim: apareceu um coelho para mim. Aí foi Eva. Ele é tímido e ele tem uma orelha maior que a outra. Era o Felpo. Então eu fiquei sabendo assim até a hora que o Felpinho surgiu para ela. Então acho que por isso que eu sou a madrinha. A história do Felpo, então, isso aqui é de uma originalidade, a história de um coelho, não é, cheio de tiques, né? Tique nervoso. Quando ele fica nervoso, a sua orelha fica tremulando e de repente ele se encontra com uma amiga, que depois vai se tornar, né, a sua mulher lá na frente, que desmonta este coelho todo temeroso, cheio de probleminhas e tal. Quer dizer, é de uma originalidade trabalhar essa questão de você se respeitar exatamente como você é. O Felpo é um livro que as pessoas gostam, mas por causa do personagem, que ele é um personagem meio torto, meio neurótico assim, e também porque é um livro que para os professores facilita o ensinamento da questão dos gêneros literários, né? E de certa maneira o jabuti que o Felpo Filva recebeu, que ele recebeu por ilustração e pelo texto, isso foi de alguma maneira muito compensador e um reconhecimento de um livro que digamos assim, sem querer deu certo. Me convidaram para participar de um projeto de série para TV. Trabalhamos bastante tempo nisso, pensando no que poderia ser, porque no Brasil as condições para fazer desenho animado não são as mais favoráveis, né? Esse Godofredo apareceu num livro da Bruxinha, da Editora Global, e ele acabou indo para o cinema e sofrendo uma grande transformação. Quando a gente começou a conversar com a Eva sobre qual o personagem mais adequado para fazer a animação, de cara, ela quis fazer com um personagem que é o personagem principal dela, o mais conhecido deles, que é a Bruxinha. Ao mesmo tempo tem uma questão muito delicada, porque aquele material ele já funciona muito bem como história em quadrinhos, assim. Então não é garantido de que aquele material vai funcionar muito bem no audiovisual. A gente já viu, por mais bem intencionadas que sejam as intenções, a gente já viu muito desastre acontecer nisso. Eu criei um ambiente onde ele é um solitário, um ogro solitário, digamos assim. Criei um ambiente onde ele mora, que tem as árvores, é um ambiente todo diferente lá, tem um certo estilo, longe da civilização. E de vez em quando passa um caminhãozinho lá e cai alguma coisa do caminhãozinho, que é um objeto da civilização. Então é justamente uma situação de um ogro, digamos assim, não civilizado, né? Como é que ele se relaciona com objetos da nossa civilização. Quando a gente apresentou a ideia do Godofredo para Eva, a sensação que eu tive é que ela já sabia tudo de animação. E as histórias são bem interessantes, são historinhas curtas, não chega a 5 minutos, né? E foram feitas em 3D, estão sendo produzidas ainda, né? A participação da Eva Furnari na produção do projeto Godofredo é total.
A Eva trabalha assim desde sinopse. Então, assim, qualquer historinha que começa, a gente parte dela, assim. A gente tem uma equipe para ajudar a Eva, assim, de roteiristas, de pessoas que desenham, mas cada detalhe, cada roteiro, cada coisa, assim, passa na mão dela, assim, todas as etapas, assim, desde o começo até a música. A gente vive a época das múltiplas linguagens e cada vez mais elas estão se fundindo, né? Hoje não existe eu faço isso, eu sou isso. Cada vez mais as pessoas estão tendo mais habilidades porque o conhecimento está mais aberto, e isso é muito bom. Eu acho que a adaptação de obras literárias para o teatro, para o cinema, para a animação, sempre foi e sempre vai ser de extrema importância. Porque a pessoa pode conhecer um autor por meio de uma peça, por meio de uma animação, e depois conhecer a obra dele, chegar nos livros. Não confunda picolé salgado com jacaré mimado. Não confunda peteca violenta com meleca nojenta. Então ela tem uma obra hoje composta em torno de 50 títulos e eles estão distribuídos em 7 séries. Então você vê para uma autora que está no mercado há 35 anos, até que é uma obra relativamente pequena, não é? Porque ela é muito, muito cuidadosa e zelosa com o que ela faz. Ela respeita demais a inteligência do leitor infantil. Por isso, ela se torna muito interessante para nós adultos também. Eu tenho a impressão que a Eva não conseguiria estar viva sem criar. 30 anos, 40 anos já de carreira, chegando perto disso, ela está longe de esgotar a veia criativa. Espero sinceramente que ela continue produzindo obras maravilhosas, né, para todas as idades e seguindo a intuição dela. Ela faz por vocação, por amor, por paixão. Ela faz porque está acreditando naquela história. Na criação, você precisa estar absolutamente em contato com o que é verdade naquele momento, com o que é espontâneo seu, com a sua necessidade de expressão, com a sua essência, a sua natureza. Eu imagino que os artistas e os criadores, eles são as pessoas que têm esse trânsito. E isso vai virando quase que uma mania e uma obsessão, uma coisa que parece que é isso que escolhe a gente, não é a gente que escolhe ser artista. Ficou muito legal, né, Fred? Sim, como as meninas mesmas já disseram, é sempre bom reviver momentos da infância, né? É muito bom. Gente, o que vocês sentiram quando vocês viram o documentário pronto? Satisfação. Felicidade. Nossa, foi
não tem nem o que falar, sabe? Quando você fala, deu certo, acabou, deu tudo certo, demorou muito. A gente terminou o documentário num sábado e a gente tinha que entregar ele na terça seguinte. Então foi algo, assim, inexplicável, uma felicidade imensa. Porque é muito, como a gente já repetiu, muito trabalhoso. E ver pronto, parece que você teve um filho. Se é ter um filho, eu não tenho filho, mas se é ter um filho, a gente tem um filho juntos. Sim. Porque a gente falou, acabou, saiu, tá pronto. Baby Doc. Baby Doc total. A gente sentiu isso, né? Como é um filho, assim. É um filho, a gente cara. tem muito carinho por ele. Você fica um ano com isso. E aí quando tá pronto e rende frutos, e você fala, valeu a pena. É estressante, mas assim, é um negócio gratificante, é imenso. É uma assim. sensação de dever cumprido. Total, você fala, valeu os 4 anos, valeu todo o desespero. Ainda mais porque nós trabalhamos desde todas as etapas, né? Gravação, depois decupagem, roteiro, edição, tudo. E até os detalhes, por exemplo, da capa, a gente quis escolheu. Mergulhar em tudo. Porque entendeu? nós éramos um grupo de 7 pessoas. Trabalhar em grupo não é fácil. Então, tem que ter um líder e tem quem tá ali dentro. Então, assim, de 7, 3 estavam sempre. Em todas, né? A par de tudo. Todo mundo ajudou, mas a par de tudo mesmo eram só nós duas e mais uma outra amiga nossa. E a gente ficou muito feliz. Ficou bastante. Gente, foi muito bom ter vocês aqui. A conversa foi ótima, mas a gente precisa encerrar, tá bom? Muito obrigado. Obrigada, gente. Obrigada. E se você tem um trabalho audiovisual, manda para a gente. Escreva para tv@câmara.sp.gov.br. Já aproveita e curte também a nossa página no Facebook. Até a próxima. Tchau, tchau.